Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Hoje vamos estudar juntos o segundo trecho, que vai, na verdade, dos versículos 8 até o versículo 20. E como de costume, nós vamos dividir em dois, para podermos observar com mais detalhe. Então hoje juntos nós vamos estudar os versículos 8 a 14. Acompanhe comigo então na sua Bíblia a leitura da bendita Palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas continua esse relato maravilhoso de algo extraordinário. A impressão que nós temos ao ler o relato de Lucas é que ele encontra palavras que descrevem de modo maravilhoso algo que é ainda mais extraordinário. Sabe quando as palavras não conseguem expressar adequadamente, quando a gente vê algo e uma cena bela, uma cena de natureza, algo que nos deixa assim embasbacados, algo que nos deixa impressionados, e a gente titubeia, a gente encontra dificuldade para encontrar as palavras. É mais ou menos isso que a gente pode perceber aqui. Lucas descreve de forma maviosa, no entanto, o nascimento de Jesus e os eventos. E justamente como nós já apontamos acerca do capítulo 1, uma das formas maravilhosas que Lucas encontrou para registrar isso foi justamente a forma de música, não é? de hinos. Nós temos 4 registrados aqui nos capítulos 1 e 2, e daqui a pouco vamos estudar justamente o terceiro deles. Muito bem, o texto diz: então havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Parece que é algo corriqueiro que Lucas registrasse aqui que havia pastores, não é? Talvez, e alguns já apontaram para esse fato, ele quisesse dizer acerca do tempo em que Jesus nasceu. É possível, talvez provável, que Jesus não tenha nascido exatamente em dezembro, porque dezembro é inverno e talvez não fosse possível que pastores estivessem vigiando os rebanhos se aquela fosse uma noite muito fria. É costume naquela região fazer muito, muito frio, inclusive com neve, possibilidade de neve. Então, alguns já levantaram a hipótese de que talvez, na verdade, Jesus nasceu mais na época ou do outono, ou mais provavelmente ainda na época da primavera. Mas ainda assim, alguns outros autores dizem que não é de todo impossível que mesmo no inverno houvesse pastores vigiando suas ovelhas. O fato, queridos ouvintes, é que a gente não tem informação suficiente para afirmar categoricamente quando Jesus nasceu exatamente. Nós temos uma ideia muito mais precisa da sua morte, mas não do seu nascimento. Mas eu vejo uma outra questão aqui para o registro dos pastores. Acho que essa é muito mais aparente e muito mais interessante. É o fato de que o ofício dos pastores não era muito bem visto naquele tempo.
os pastores eles eram meio discriminados, era uma profissão meio ingrata. Tanto é que Davi, por exemplo, que era pastor de ovelhas, foi chamado por último por seu pai, quase desapercebido. Ah, é mesmo, tem um outro menininho que está lá, é pastor de ovelhas. Os seus irmãos, quando a gente vê nos relatos lá de Samuel, não faziam um pouco caso dele, é um pastor de ovelhas, né? O próprio rei Saul falou, você é um menino franzino, como é que você vai derrotar um gigante? Não é? E ele teve que provar que tinha matado um leão e um urso, justamente quando estava cuidando de ovelhas. O fato é que o ofício de pastor era um ofício humilde, simples. E isso combina muito bem com o início simples e humilde do Rei dos Reis. Não só o próprio nascimento de Jesus foi humilde, mas Jesus fez questão de que não os poderosos, não a alta corte, não os líderes religiosos, os líderes pomposos da religião judaica testemunhassem o seu nascimento, mas humildes e simples pastores. Então, pastores que viviam nos campos guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Verso 9 diz assim, o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Imagine você na vigília da noite aqui, provavelmente 2, 3 da manhã, nós não sabemos exatamente qual era a hora exata, e na escuridão certamente, porque não tinha iluminação naquele tempo, eles estavam provavelmente apenas se aquecendo ali com uma fogueira talvez, e imagine um brilho esplendoroso, maravilhoso, mais marcante do que a própria luz do dia, um brilho intenso da glória de Deus, e o anjo do Senhor, certamente uma visão maravilhosa de um ser grandioso. Eu fico aqui pensando num anjo pelo menos do tamanho daquele que Ezequiel viu, que tinha um pé de um lado, um pé no rio, um pé na terra seca, enfim, uma coisa fantástica. Esses pastores, como diz o texto, ficaram cheios de temor. Para que eles estivessem tão espantados assim, teria que ser realmente uma visão gloriosa, uma visão realmente grandiosa. E esse anjo então vem com uma mensagem maravilhosa. Veja o que o verso 10 diz, o anjo porém disse, não temais. Claro, ele precisava dizer, não tenham medo. Assim como o anjo disse para Zacarias, também disse para Maria, não tenha medo, não tenha medo. Eles não precisavam ter medo, era algo extraordinário, mas era algo bom, era algo maravilhoso que estava acontecendo. E veja o que o texto diz, não temam, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. A palavra boa nova aqui é a palavra euangelizo, que deu origem à palavra evangelho. Era sem dúvida uma boa nova, era justamente a boa nova que nós comunicamos, é o evangelho, é a presença de Jesus, é a vinda do Salvador, a vinda do Messias. O texto então diz, é uma boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa boa nova, como Lucas faz questão de frisar, não era apenas para os judeus, não era apenas para os pastores, não era apenas para os escolhidos, os eleitos, como a gente ouve de vez em quando, era para todos, era para todo mundo, era para mim, era para você, é para todas as pessoas de todos os países, de todos os tempos, de todas as épocas. Jesus veio para todos. Uma nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nome de Jesus é colocado aqui de forma estratégica. Não só o seu nome não foi frisado aqui, Jesus, mas Cristo. Cristo é a palavra que no original, no grego, quer dizer ungido, que é justamente a tradução de Messias. A palavra Cristo, do grego Christos, é o equivalente em grego da palavra Messias, que é a palavra ou Messiá,
que é a palavra hebraica para Messias, o ungido, o separado. Então ele é o Cristo, ele é o Messias e também ele é o Senhor, Kurios ou Kyrios, a palavra grega, que é o nome pelo qual chamamos o nosso Deus. Então não é sem motivo, não é sem razão que Lucas escolhe a dedo essas palavras. Ele é o Salvador, é aquele que vai resgatar, é aquele cujo, por causa do seu próprio nome, o nome Yeshua quer dizer Jesus, Deus salva, ou Deus é salvação. Ele é o Salvador, não é? E o texto de Mateus diz que ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, e aqui diz, ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é Deus, ele é a encarnação, ele do próprio Deus, ele é o Deus conosco, como foi profetizado lá em Isaías, no capítulo 9. Extraordinário esse relato, porque foi extraordinário o nascimento do nosso Senhor e Salvador. E o texto continua dizendo, isto vos será por sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O anjo continua a descrever o nascimento e diz que há um sinal para que eles tenham certeza de que isso realmente aconteceu. Eles iriam até o local e encontrariam ali a criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Exatamente, o anjo lhes indica exatamente a quem eles deveriam buscar e quem eles encontrariam e como eles o encontrariam. E aí o texto diz, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. No original, isso aqui quer dizer milhares e milhares e milhares. Um número incontável de anjos que apareceram e ficaram visíveis aos pastores. E esses anjos então cantaram o que Lucas registrou aqui como o terceiro hino, aqui no capítulo 2. Esse hino é conhecido como Gloria in excelsis. De novo o nome em latim, porque ele descreve a primeira palavra do texto em latim. Nós já vimos essa questão dessa classificação. A música é maravilhosa. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Uma música maravilhosa com um conteúdo lindíssimo para expressar um momento histórico na história de todo o universo, na história de toda a criação. Não foi um marco apenas para a humanidade. Não foi um marco apenas para nós cristãos. Foi um marco, um ponto extraordinário em toda a existência de tudo que existe, de todo o universo. Deus adentrou o mundo por meio de seu Filho. Por isso, glória a Deus nas maiores alturas, ou seja, em toda a expansão dos céus. Aqui, Lucas está chamando a atenção para o fato de que o louvor é para se estender por tudo que é conhecido, por todo o universo. Não é só o nosso, não é só a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, mas todo o universo. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nós vamos continuar e fechar esse relato até o verso 20 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.